Chamo-me Adriana Babiano, sou professora de literatura inglesa e estudos feministas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Também sou coordenadora do curso de estudos feministas, curso de mestrado e de doutoramento, e dentro da literatura inglesa abordo diversos aspectos. Sou professora de Shakespeare há muitos anos, mas especialismo em estudos irlandeses, particularmente ficção contemporânea de mulheres irlandesas. O problema para escolher o livro da semana, no caso das pessoas que trabalham com a literatura, é o problema da abundância. O que é que nós vamos escolher? Eventualmente, se me fizessem esta entrevista na semana que vem, as minhas escolhas seriam diferentes ou apenas parcialmente coincidentes. Vou falar de 2 ou 3 livros, 2 ou 3 autores e autoras que me são particularmente queridos. E vou começar pelo clássico, que é Shakespeare. Toda a gente gosta de citar clássicos. Eu dou aulas de Shakespeare há 20 e tal anos, e Shakespeare é particularmente importante para mim porque, entre outras coisas, foi por via dele que eu cheguei aos estudos feministas enquanto área de conhecimento. Portanto, não enquanto política, mas enquanto área de conhecimento. E escolhi para dizer 2 ou 3 coisas o King Lear, que é até escolhi o meu exemplar de quando eu era estudante. Tenho outros, porque já está tão gasto e está partido, está com as folhas a sair, porque King Lear é a minha tragédia favorita de Shakespeare. É uma pergunta sobre o humano, é uma tentativa de definição do humano na sua relação com o animal. Seremos nós mais qualquer coisa para além do animal. E, para além disso, é muito interessante do ponto de vista feminista, porque nesta peça todo o mal que acontece aos humanos é atribuído às mulheres, particularmente à sexualidade excessiva e descontrolada das mulheres. Obviamente que isto é uma fantasia masculina. E a peça acaba com uma condenação da Terra à esterilidade e, portanto, é uma peça que me é muito querida. Depois, não tão clássicos e tendo mais a ver com aquilo em que eu trabalho ao nível da investigação. Eu trabalho muito na relação entre a literatura e a história. De resto, a minha tese de doutoramento é uma tese sobre essa questão. Chama-se Biografias Romanceadas, a História Contada como Delírio. Portanto, esse interesse que ficou-me da investigação do doutoramento, e uma das cadeiras que eu dou também é centrada nesta questão, e esta é uma questão que atravessa toda a minha investigação e todas as minhas preocupações. Nesse âmbito, gostaria de referir a escritora irlandesa Emma Donoghue. Tenho aqui The Woman Who Gave Birth to Rabbits, que não é exatamente o romance que eu gostaria de referir. Isto é uma antologia de short stories. O romance que eu gostaria de referir, tenho emprestado, não o posso trazer, chama-se Lamarkin, e é o romance da vida de uma rapariga chamada Mary Saunders, do século XVIII, sobre quem apenas sabemos a sua morte. Foi condenada e executada por ter assassinado a patroa. O que a Emma Donoghue faz, como fazem outras escritoras contemporâneas, é a recriação de vida de mulheres, muitas delas mulheres banais, das quais nós sabemos muito pouco. A história, enquanto metodologia, não tem hipótese de saber mais sobre elas, porque não há nada, não há documentação, há muito pouca documentação. A única documentação que nós temos sobre a vida dessas mulheres é o momento de encontro com o poder. Neste caso, Mary Saunders, quando é presa e depois executada. Este é ficção, mas é um trabalho de investigação muito sério, na medida em que há todo um retrato do tempo que, sendo ficcionado, resulta de um trabalho profundo de investigação. Há muita literatura neste momento, nesta área, de qualidade variável, e é também uma literatura importante para a história das mulheres, porque, tendo as mulheres deixado menos sinais no arquivo, menos sinais da sua passagem, a hipótese de se falar das suas vidas muitas vezes reduz à ficção. Ainda na linha das preocupações com as
com a escrita de mulheres e a escrita que se pode classificar de feminista. Gostaria de referir a Angela Carter, particularmente um pequeno livro chamado The Bloody Chamber, que está traduzido para português, publicado na Caminho, chama-se O Quarto dos Horrores, em português. Está erradamente colocado na coleção de ficção científica, é maravilhoso. Neste caso, trata-se de uma coletânea, de uma antologia de reescritas de contos de fadas. Aqueles contos de fadas que nós conhecemos, que são os tradicionais, o Capuchinho Vermelho, a Bela e o Monstro e outros, mas que são reescritos de um ponto de vista feminista, quer dizer, em vez das heroínas passivas que nós encontramos nas versões mais vulgares e vulgarizadas dos contos de fadas, e que tanto mal nos fazem, nós temos heroínas que são heroínas ativas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. No conto, na reescrita do Capuchinho Vermelho, que se chama The Company of Wolves, o Capuchinho escolhe ir para a cama com o lobo. E é, portanto, uma afirmação e uma celebração, e também muito belo em termos estéticos, da sexualidade feminina, se quisermos, que não é a mesma que Leartemia. Finalmente, gostava de referir uma das minhas outras paixões, e tenho várias, estas são só 4 das minhas paixões, que é The Sandman, do Neil Gaiman, que está também... começou a ser traduzido em português, são 10 volumes. Este que aqui tenho, eu sei como chama-se Brief Lives, é banda desenhada. Eu quis deliberadamente trazer banda desenhada porque, apesar de neste momento já ser um género com algum respeito, mesmo dentro da academia, ainda continua a ser pensado como um género menor. E é a literatura, neste caso, é a literatura verdadeira da série. E quando eu digo literatura verdadeira da série, estou a falar tanto em termos do impacto estético que produz e o que a literatura quer nos dar prazer, acima de tudo, como do conhecimento que produz. Esta é uma reflexão séria, uma vez mais, sobre o que é ser ou não ser humano, nas suas diversas vertentes. Para além disso, Neil Gaiman, que é um escritor fabuloso, não é? E que não escreve apenas o que se chama em inglês graphic novels, numa tentativa de lhe dar mais estatuto e legitimidade, Neil Gaiman tem um conhecimento enciclopédico do cânon ocidental, da literatura ocidental, e também muitas referências de outras literaturas de outras partes do mundo. E esse conhecimento está todo entretecido nesta série de Sandman. Portanto, é o tipo de livro, como os outros que eu acabei de referir, que nós podemos ler repetidamente. De vez em quando eu abro estes livros e leio 2 páginas, leio 3 páginas, que é... e o prazer é sempre um prazer renovado e descobre sempre coisas novas.